Sejam todos bem-vindos a mais um EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Gravamos a lição de número 2, subsídio para o próximo domingo na escola dominical, com o título Vem o Fim. Uma lição escatológica, no entanto, com dupla interpretação e aplicação. Uma aplicação histórica que se cumpriu ali em relação a Israel e Judá e uma aplicação, por que não dizer, escatológica, uma aplicação para as nossas vidas, relembrando que o Deus que nós servimos, Ele é justo, Ele é juiz e tem poder para recompensar as obras, sejam elas boas, sejam elas más. A verdade prática da lição diz que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Observe a palavra inevitável juízo. Se nós atentarmos para essa expressão, dar-se a entender, de maneira equivocada, se não observar o contexto, que Deus está irado, que Deus é um ser cruel e que, quando está de mau humor, ele resolve condenar as pessoas. É isso que muitas vezes a militância neoateísta tenta mostrar, no seu descuidado uso das Escrituras. São pessoas que não conhecem a Sagrada Escritura a fundo, não interpretam corretamente a Bíblia Sagrada e, de maneira descontextualizada, querem demonstrar um Deus irado. Mas nós sabemos que Deus, na sua justiça, também anda de acordo com a sua longanimidade, sua misericórdia, o seu amor. Não servimos a um Deus que tem oscilações abruptas de humor. O homem, sim. O homem sofre essas oscilações a todo instante. Deus não. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Ele é estendido em misericórdia. Mas, infelizmente, o homem é obstinado, é rebelde, contumaz, desobediente, O homem é dado ao pecado e somente pela ação regeneradora do Espírito Santo conseguimos passar a viver uma vida de obediência. No entanto, a justiça de Deus exige uma resposta para o pecado obstinado, deliberado, voluntário, consciente, de uma pessoa que sabe que está fazendo errado, mas mesmo assim deseja fazer. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus, ela é combinada com a sua justiça. Deus é bom não só porque promove coisas boas para as pessoas boas. Ele também é bom porque ele recompensa o mal na sua justiça de Deus, com a condenação devida para o pecador. Todos nós temos dentro do nosso ser um senso que reivindica, que apela por justiça. Então, quando nós vemos algo errado, quando nós estamos diante de uma situação de injustiça, naturalmente temos um desejo de ver aquilo ser resolvido da maneira correta. Então, é Deus quem coloca, quem planta no ser do homem este senso que clama por justiça. E esta lição de número 2 nos mostra que o juízo de Deus vai ser em relação a uma consequência do comportamento do seu povo. Queridos irmãos, nós vamos ver no capítulo 20 de Ezequiel. A lição ela está embasada no capítulo 7, mas alguns outros textos do próprio livro nos mostram o fundo histórico, o pano de fundo do qual suscita a ira de Deus por causa do seu povo. E no capítulo 20, verso 5, nós vamos ver que Deus escolheu a Israel para ser o seu povo. Dentre todas as nações, ele elege aquele povo para ser a sua propriedade peculiar, como nós vemos lá no capítulo 19 do livro do Êxodo. Mas, infelizmente, o povo continua, ao invés de se debruçar quebrantados com esta aliança e viver uma vida que agrada a Deus, o povo vai continuar na rebeldia, na desobediência, e aqui vão quebrar os 2 mandamentos, 2 códigos do concerto, quando ali em Êxodo, capítulo 20, bem conhecido nosso, quando Deus revela ali os 10 mandamentos, nós temos especificamente o verso 7 e o verso 8, quando o Senhor diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui nós vamos ver, queridos irmãos, que o povo começa a rejeitar os mandamentos do Senhor, profanar o nome do Senhor. Eles profanam o sábado, não escolhem obedecer o dia do descanso. O povo começa a adorar deuses estranhos, dão lugar ao paganismo, a idolatria, quando passam a adorar deuses das nações estrangeiras que o Senhor já havia rejeitado e o Senhor já havia dito, mesmo no início aqui dos 10 mandamentos, no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. E aqui essa idolatria, essa apostasia, este adultério espiritual vai se tornar uma prática corriqueira no meio do povo de Deus. E aqui o Senhor começa a exortar, a alertar, usando os profetas da possibilidade que tinha de rejeitar o povo por causa do pecado de idolatria. Nós vemos mesmo aqui em Ezequiel 20 e o verso de número 9, o Senhor diz, olha, eu fiz isso por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam. Quando Deus diz, eu vou levantar o meu furor, eu vou derramar a minha ira, ele diz que está fazendo isso por amor. Observe que o juízo de Deus não é um juízo impensado, a ira de Deus não é desmedida, o seu furor não é um ato inconsciente, mas é uma resposta, é uma consequência, é uma reação a uma prática deliberada do povo, que sabia o que era certo a fazer, mas escolhiam repetidamente fazer o errado. E aí vão quebrando as leis, vão quebrando os decretos que o Senhor tinha dado, não é? Infelizmente, nós temos ali na caminhada do deserto uma geração inteira indo a Canaã, vai perecer no deserto por causa, já ali naquela peregrinação, dos pecados de idolatria e do pecado de prostituição espiritual, a começar com a adoração do bezerro de ouro. Depois nós vamos ver os mais jovens recebendo ali o livro de Deuteronômio, quando o Senhor usa Moisés para ensinar àquela segunda geração os divinos preceitos que o Senhor queria que o povo obedecesse, mas muitos deles vão cochear em dois pensamentos, vão querer adorar ainda a outras divindades. Nós sabemos que Deus, ele restaura o povo, mas ainda assim há uma parcela que é idólatra, e Deus vai levantar reis, Deus vai levantar sacerdotes e profetas para continuamente levar o povo para a adoração ao Senhor Jeová unicamente, até que a ira de Deus se acende de uma maneira, o cálice da ira de Deus esborra, e aí não há outra saída a não ser castigar o povo para que o pecado do povo seja julgado com justiça pelo Senhor que é santo. E aí nós vamos ler aqui no livro de Ezequiel uma série de profecias de juízo de alto teor, mas devemos olhar os antecedentes. E quando nós vemos os antecedentes, ao invés de perceber um Deus cruel, ao invés de perceber um Deus de dureza, muito pelo contrário, nós vamos observar um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que suportou o povo por séculos, séculos, séculos. Às vezes um pai não suporta um filho que desobedece pela segunda ou terceira vez. Deus suportou a desobediência e a rebeldia do seu povo por séculos inteiros, sempre levantando homens para alertar da possibilidade do julgamento. Mas o povo não estava realmente nem aí. O coração já estava endurecido e eles se recusavam a submeter ao Senhor. Aí nós vamos observar, queridos irmãos, as duras consequências que vão ser dirigidas ao povo de Deus. É interessante que essa sentença de um juízo recai primeiramente sobre Israel. Nós sabemos que o pecado dos reinos do norte foi um pecado que foi julgado primeiro. Por quê? Porque acendeu a ira de Deus primeiro. Embora Judá fosse um pouco mais aquela porção das duas tribos do sul obediente do que as tribos do norte, mas Judá infelizmente também se desencaminhou.
Nós sabemos que até ali o reinado de Salomão, o povo de Deus ainda conseguiu se equilibrar no caminho da obediência. Depois que os dois reinos são divididos, nós vamos ver uma série de desmandos. O reino do norte, com Acabe, chegando ao nível de impiedade, ao nível de apostasia nunca visto. O reino do sul, também vivendo grandes oscilações, mesmo tendo reis que Deus levantou, homens justos, homens tementes, como Josias, por exemplo, como rei Ezequias, mas nós vamos ver alguns reis que chegaram a acender a ira de Deus com a apostasia. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Manassés, que adora a outras divindades, como Moloque, a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Então é algo impensável para um rei hebreu, para um rei que servia a uma monarquia teocrática, um homem que representava a figura do próprio Senhor Jeová. Então, é importante fazer na aula esse resgate histórico para que os nossos irmãos compreendam que a ira de Deus, embora tenha sido acendida, mas foi fruto de muitos anos e de longas gerações de pecadores. Então, ao ver este retrato histórico, nós vamos observar a grandeza do amor do nosso Deus, de um Deus que dá contínuas e repetidas oportunidades para que o homem venha a se arrepender. E aí, Deus vai levantar Ezequiel com uma mensagem, queridos irmãos, muito dura. A mensagem de Ezequiel vai ser uma mensagem, inicialmente, de juízo. Nós sabemos, já ajudamos, que o livro foi dividido em 3 partes, e uma dessas partes, a terceira, traz uma mensagem de restauração, uma mensagem de renovo da parte de Deus. Mas antes disso, Deus usa o atalaia Ezequiel para denunciar o pecado do povo e anunciar a sentença de juízo que Deus estava levantando. Isso começa no capítulo 4, quando ele prediz o cerco de Jerusalém. Nós sabemos que mais à frente nós vamos ter textos que mostram que o pecado de Judá foi um pecado terrível também. É interessante que ele vai mostrar aqui no livro que o pecado de Judá foi pior do que o da sua vizinha do norte, os reinos do norte, e até pior do que Sodoma. E em termos bíblicos, Sodoma e Gomorra são símbolos de pecado, são símbolos de uma terra completamente rejeitada pelo Senhor. E aqui Deus não vai passar a mão em Judá. Judá era um povo escolhido, eleito do Senhor. Mas o profeta vai dizer, olha, vocês excederam o pecado de um povo que é exemplo de pecado. Então, é um perigo, irmãos. É um perigo quando nós esquecemos de andar na reta da obediência. Quando nós esquecemos de andar nas veredas da justiça. E quando pensamos que Deus nos escolheu e nos ama e a gente pode fazer o que quer. É esse o discurso de boa parte hoje da população. Uma população que reivindica o amor de Deus, mas que não se submete à sua justiça. Não se submete à soberania de Deus. Não reconhece que Deus deve ser obedecido, honrado, reverenciado. Não, Deus me ama, me escolheu, Mas veja, Judá foi eleita, foi escolhida, assim como todo o Israel, mas Deus não passa a mão. Deus não coloca panos quentes. O Senhor não faz vista grossa. Pelo contrário, Deus vai exercer também a sua justiça, combinado, é claro, com o seu amor e a sua misericórdia. E aí, Ezequiel vai mostrar no capítulo 4, a fome seria resultado desse juízo. A guerra também traria resultados devastadores. Ele traz essa sentença no capítulo 5. E aí, no capítulo 6, ele mostra de maneira mais enfática como seria o cenário desse juízo de Deus, quando as montanhas ao redor de Jerusalém se encheriam de cadáveres. Isso está no capítulo 6, nos versículos iniciais do 1 ao 7, quando ele diz, olha, profetiza aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Capítulo 6, versículo 3. E aqui Deus diz, eu vou assolar os vossos altares, as vossas imagens, eu destruirei os vossos ídolos. Então, observem que o pecado principal aqui que Deus denuncia é a idolatria, é o adultério. Essa figura de linguagem do adultério espiritual, quando o povo deixa de se relacionar com Deus para se relacionar com outros deuses. Então, as Escrituras usam muito no Antigo Testamento o termo prostituição também para, de maneira figurada, retratar
este pecado, tá bem, queridos irmãos? E é muito forte o texto, né? Mas o pecado do povo, pode ficar certo, era muito mais forte do que essa sentença. A palavra dura, ela vem apenas como um reflexo da dureza muito maior do coração do povo. E aí nós vamos observar que as abominações de Israel iriam chegar ao fim. Se não iam chegar ao fim de maneira voluntária, arrependida, iam chegar ao fim através do juízo de Deus na forma do dia do Senhor, que é o que o capítulo 7 vem apresentando. Né? O capítulo 7 vai trazer de maneira datada, de maneira pontual, aquele estopim do pecado do povo, quando a ira de Deus realmente se acende e Deus diz, olha, chega, não dá mais. Agora realmente eu vou agir com justiça e com juízo. É essa a mensagem central do capítulo 7. Então, com esse pano de fundo histórico, né, essa visita contextual ao que estamos estudando, podemos avançar aí um pouco mais então no capítulo 7, que é o capítulo escolhido aí para o estudo da lição de número 2, onde essa sentença profética do julgamento de Deus está em evidência aqui no livro de Ezequiel. E aí nós vamos observar que este juízo de Deus vai vir na forma do dia do Senhor. A expressão dia do Senhor, o dia de Jeová, é uma expressão de juízo para aqueles que estão em pecado, em iniquidade, e é um dia de salvação, um dia de livramento para aqueles justos que estão na presença do Senhor. No caso de Israel, no contexto em que estavam vivendo, seria um tempo de juízo. Observe que essa profecia, particularmente, já se cumpriu no sentido do tratamento que Deus deu ao povo de Israel no exílio, no cativeiro. A aplicação espiritual desta palavra, com certeza, encontra guarida ainda em termos escatológicos, não é? Mas é importante chamar a atenção que aqui Deus estava tratando de uma mensagem de juízo para o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo de Judá. E aí nós vamos ver que este dia, este período, que não é necessariamente um dia de 24 horas, mas é uma expressão que se refere a um período de tempo no qual Deus julga, né, no qual a sentença do juízo provocada pela ira de Deus vai ser executada. E aí, de versículos 22 ao versículo 26, nós vemos o que é que Deus tem aqui em mente. E desviarei deles o rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes e sangue, e a cidade está cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações e possuirão as suas casas. O verso 25 diz, vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não encontrarão. Vejam, irmãos, que coisa forte. Aqui Deus está se afastando do povo por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. E aí, visto que o tempo favorável, né, a atitude favorável de Deus acaba. Agora, a presença do Senhor, Deus chega, mas a presença dele não significa proteção, significa juízo. Né? Quando Deus diz, eu estou convosco, essa presença de Deus geralmente denota companhia. Vamos estudar mais à frente uma lição. Jeová chamar, é o Senhor que está ali, né? O Deus que se faz presente para orientar, para guiar, para consolar, né, para prover. Mas Deus também, quando se apresenta em certos contextos, a sua presença é uma presença para destruir o pecado, para desfazer a iniquidade, para julgar as sentenças que vai trazer ao homem corrupto e rebelde a consequência do seu pecado. Então, aqui no capítulo 7, Deus apresenta que está vindo ao encontro do povo, mas não para com uma atitude favorável, mas para conduzir o processo de julgamento. E aí é evidente que Deus não vai destruir todos, porque sempre Deus tem um justo, né? Deus sempre tem alguém na torre de vigia, Deus sempre tem alguém que a Bíblia chama de remanescente fiel. O remanescente não é o que sobra, não é o que resta. Remanescente é aquele que persevera, permanece integramente até o fim. Não porque tem forças próprias, mas porque está abrigado no Senhor, na sua palavra, no seu poder. E aí Deus vai fazer tudo isso para que o remanescente seja purificado. E já no capítulo 6, Deus mostra isso. Mesmo o cenário sendo de destruição, de morte, de violência, mas haveria alguém que iria escapar. No
capítulo 6, verso 8, o Senhor diz: mas deixarei um resto. A palavra aqui no português resto não é muito interessante, porque dá a ideia de que é o que sobra. Mas esse grupo remanescente é o grupo guardado por Deus durante todo o processo, porque é o grupo que estava em santidade, em obediência, é o grupo que escapa, que clama ao Senhor, que reconhece suas fraquezas, mas se arrepende diante de Deus. E aqui o Senhor diz: haverá alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra. Então se lembrarão de mim os que escaparem de vós entre as nações, para onde forem levados. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, né? E por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos. E saberão que eu sou o Senhor. Verso 10. Não disse debalde que lhes faria este mal. Então, o grande motivo de Deus fazer tudo isso é que, ao fim do processo, reconheçam que Deus é Deus. Observe que Israel não conhecia o Senhor. Estava num nível de falta de intimidade, de relacionamento quebrado com Deus. Ainda hoje, há pessoas assim, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, talvez que frequentam a igreja, mas estão distantes do Senhor. Não obedecem verdadeiramente a Deus. Não realizam na sua vida a vontade de Deus. Vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus opera esse juízo, ele purifica a terra. Ele traz à tona aqueles que verdadeiramente se quebrantam, aqueles que se arrependem e que enxergam todo o processo de juízo de Deus, como elemento purificador, e ao fim de tudo aquilo dizem: não, realmente Deus é Deus. E precisamos nos debruçar diante da vontade dele. Precisamos nos quebrantar diante do seu senhorio. Precisamos voltar à atitude que o Senhor espera de nós. E aí, irmãos, a palavra forte que aparece aqui no capítulo 7, que é de uma aparente e completa destruição, na verdade é um processo de Deus de purificação, que no final trará aos corações arrependimento, temor, reverência, e as pessoas fortalecerão o seu relacionamento com Deus. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 7, já na leitura exegética, interpretativa, nós vamos ver aqui os 3 usos do termo fim. Essa tecla sendo batida: o fim vem, o fim vem, o fim vem. E aqui destaca o cumprimento da profecia, o clímax, o ápice do desenrolar dessa história, que lá atrás eram só alertas, eram só sinais de Deus, eram só profecias. Eu digo só porque alguém menosprezava pelo fato de serem só palavras, mas sendo palavras de Deus, não eram somente isso, era alguma coisa que tinha um peso, mas as pessoas não reverenciavam o peso da palavra. E agora o profeta está dizendo: olha, não é só palavra não, de fato chegou, a conclusão deste processo chegou. E aqui nós vamos ver o verbo vem sendo usado, vem o fim vem, palavras pequenas, mas cheias de peso, do peso da glória de Deus. E o vem aqui significa certeza, olha, chegou. Embora ele está falando no futuro, mas aqui ele retrata um presente. Chegou o tempo de Deus julgar os vossos pecados. E aí nós vamos observar no verso de número 6, essa palavra aí: vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. É um verso em que o profeta está mostrando a certeza da gravidade do caso que eles estavam vivendo. E é muito interessante quando o Senhor diz aqui no verso 3 que ele enviará a ira e julgará o povo conforme os seus caminhos. Que julgamento mais justo do que esse, não é? Um Deus que está julgando proporcionalmente aquilo que o povo fez, segundo as práticas do povo. Então, é um julgamento cheio de justiça. É um julgamento que as características da justiça de Deus são evidenciadas. De um Deus que não atenua, nem que exacerba o rigor, porque ele é justo. Então aqui está o padrão da justiça, a pedra de toque do julgamento de Deus. Julgarei segundo os vossos caminhos, e não te poupará o meu olho. Verso 4. Não farei vista grossa. Não vou colocar a mão, passar a mão, que é uma expressão também corriqueira que nós usamos, quando alguém quer atenuar uma punição que uma pessoa
verdadeiramente merece. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui Deus declarando também o propósito de castigar o seu povo. Isso está no verso de número 9. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Então, esse processo ia gerar conhecimento. Esse processo ia gerar também relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver que esse verso 9 é praticamente uma repetição do verso 4. Na leitura bíblica é importante destacar isso depois aí em classe. Deus, com o seu olhar, ele reconhece todas as infrações. As punições de Deus nunca serão erradas, porque aquele que pune é aquele que tudo vê, é aquele que tudo conhece. E ele punirá, evidentemente, as pessoas de acordo com as suas transgressões. Por isso que aqui será sem misericórdia, porque o povo atingiu um nível de desobediência máximo. O povo entornou o cálice da ira de Deus. E aí a espada de Yahvé vai descer para cortar, para despedaçar. O martelo de Deus vai esmagar e a ira de Deus aqui vai se mostrar implacável. Se nós observarmos capítulo 6 de Ezequiel, os versículos 7, 10 e 14, Deus repete essa expressão: e saberão que eu sou o Senhor. Porque no fim de tudo, o que faltava no seu povo era o verdadeiro conhecimento de Deus. E Deus não podia aceitar isso. Um povo que era chamado pelo seu nome, mas que não discernia o que era a vontade de Deus e o que não era. Esse é o perigo dos dias atuais. Isso se repete. Muitas pessoas que não sabem verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Por isso, praticam isto ou aquilo. Entram por caminhos, aceitam ideologias, adotam filosofias para a sua vida, que são contrárias à palavra de Deus, diametralmente opostas. Mas por que fazer isso? Porque estão cegas no próprio entendimento de alguém que não conhece verdadeiramente o Deus que serve. Porque quando este conhecimento vem, este conhecimento, ele tira toda a cegueira. Esse conhecimento aguça a sensibilidade espiritual. E agora tudo que faremos, tudo que dissermos, será um reflexo de alguém que quer cumprir a vontade do Deus que ele chamou. E qual é o melhor caminho para encontrar esse conhecimento? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Não é? É muito forte o texto aqui de Ezequiel 7, quando o Senhor diz, olha, eu sou o Deus que te golpeia. Veja que coisa forte, não é, irmãos? Ele diz aqui que não poupará o seu olho, nem terá piedade, mas carregará as abominações do seu povo. Com ira ardente esse dia é chegado, como nos diz o verso de número 12. E aí no capítulo 7... e no versículo 4, e no versículos seguinte, nós vamos observar que a mão de Deus vai ser estendida sobre o povo de acordo com as suas abominações. E aí nós vamos ter aqui o título de Deus, Yahvé Maqué, mais um título pouco falado, o Senhor que golpeia. Uma palavra forte, né? O Targum, outra tradução, mostra assim, eu sou o Senhor que te golpeia. Deus estava dizendo para o seu povo, o que vocês estão passando não é ninguém que está provocando, não é ninguém que está executando, sou eu mesmo, é a minha mão, é a minha força, é o meu juízo tratando com cada um de vós. Não é? Deus sabia que o povo estava sendo golpeado por ele severamente, mas que coisa tremenda, este golpe de Deus, esta dureza de Deus ia produzir relacionamento, ia produzir amor, ia produzir reverência, ia produzir temor. Então, quem explica esse mistério? Quem entende esse trabalhar? Aparentemente, essa palavra tão forte, eu sou o Senhor que te golpeia, dá a entender que Deus vai destruir tudo e não vai sobrar mais nada. Mas com esse processo doloroso, vem um final glorioso de arrependimento, de contrição espiritual e de relacionamento estreito com Deus. Quando Ezequiel diz aqui que Deus ele vai fazer isso, os 4 cantos da terra, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Nossa, isso é tremendo. Aqui ele mostra não que Deus, nesse sentido, ia julgar toda a terra, porque era um julgamento para Israel, mas ele está usando uma figura de linguagem, mostrando assim, olha, ninguém escapa quando Deus quer pesar a sua mão. Quando Deus quer julgar, ninguém escapa. E é uma figura de linguagem parecida com uma que aparece no livro de Jó, no capítulo 38 e o versículo de número 13,
quando diz que Deus agarrou a terra nas suas extremidades e os ímpios foram sacudidos por ela. Como alguém que pega um lençol e abre ele assim todinho, ou uma toalha de mesa, né? E abre ela toda e depois sacode para jogar fora as migalhas, por exemplo, depois de uma refeição. Deus pode fazer isso com a terra. Estender a terra. Glória a Deus, porque Ele tem o controle de tudo, irmãos. E sacudir para fora aquilo que lhe desagrada. Esse é o Deus que nós ainda servimos. Um Deus que está sentado no trono, que domina todas as coisas. Um dos profetas menores disse que Deus iria pegar a terra, ia sacudir como quem sacode os grãos para cima, e ia fazer os grãos certos caírem na sua mão, porque ninguém pode descontrolar o juízo de Deus. Ele sacode os grãos de um lado para o outro e no fim daquele rebuliço, ele ainda tem no controle da sua mão aqueles que ele quer preservar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, o Deus de Ezequiel, ainda é o mesmo Deus. É o Deus que julga com retidão. É o Deus que põe fim ao pecado, à bagunça, a desordem, a anarquia espiritual. O inimigo das nossas almas muitas vezes pensa que está dominando, que deu a sua última investida e que levou a vantagem. Mas Deus, o Senhor Jeová, é quem domina todas as coisas, nada foge do seu controle. E quando a desordem estiver no ápice, no máximo ponto, Deus tem sempre um instrumento para restaurar e para trazer novamente a sua vontade, a vontade de Deus à tona, vontade que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Nos alegremos porque há um Deus no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? E aí nós vamos observar que quando Deus ele quer dominar, quando Deus quer agir, né, ninguém escapa e só nele encontra a saída. Os homens estavam acostumados a buscar reis, sacerdotes, profetas, né? E muitos desses estavam até corrompidos. E aqui Deus vai tratar até com eles, porque no capítulo de número 7, no versículo 26, o Senhor diz, olha, vão buscar um profeta para pedir uma visão. Vão buscar o sacerdote para ler a lei. Vão procurar os anciãos para tomar um conselho. No versículo 27 diz, o rei vai se lamentar, o príncipe vai se vestir, mas eu não vou falar na boca de nenhum deles. Eu não vou agir através de nenhum deles, porque era uma classe também que estava corrompida, né? E o povo muitas vezes se vangloriava dos seus reis, dos seus sacerdotes e dos seus profetas, dos seus conselheiros. Mas quando Deus quer, ele fecha a porta. Quando Deus quer, ele estanca a fonte. Glória a Deus. Ele para o vento e o homem precisa se render, se debruçar completamente diante do Senhor. Aí também na tela um exercício que você, professor, pode fazer. Nós colocamos aí 3 expressões que aparecem ao longo deste capítulo. O fim vem e sabereis que eu sou o Senhor e a minha ira se acendeu contra ti. E aí nós podemos encontrar correlações em outros livros da Bíblia e pedir aos alunos que expliquem um pouco mais ainda essas expressões. O fim vem, nós encontramos, por exemplo, no livro de Amós, nos capítulos iniciais ali, ou melhor falando, no capítulo 8, os versículos iniciais, 1 e 2. Também a expressão e sabereis que eu sou o Senhor, que no livro de Ezequiel ocorre dezenas de vezes e você pode pedir que o seu aluno destaque no próprio livro, como exercício até de classe, algumas outras ocorrências dessa expressão e também a minha ira contra ti. Quando Deus diz que vai derramar ou quando se acendeu a ira dele contra o seu povo, né? Você pode encontrar isso, por exemplo, no profeta Miqueias e tantos outros textos bíblicos. Por exemplo, em Miqueias é muito interessante a maneira como Deus fala, porque nós vamos ver a sua ira, o seu furor combinadas com o seu amor. Isso é um grande mistério da personalidade de Deus. Capítulo 7 de Miqueias, verso 9, Deus diz, sofrerei a ira do Senhor, né? Porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que julga o pecado e dá a recompensa devida, mas sempre trazendo à tona a sua misericórdia.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.